Então, para que eu compreenda, no caso, os textos, que eu tenha uma melhor interpretação de texto, primeira coisa, logicamente, é você ser uma pessoa assídua na leitura, certo? A segunda coisa é que você tem que ter aí um certo domínio do gênero textual. O gênero textual, ele vai comandar todo o texto. Eu tenho alguns exemplos. Eu tenho entrevista, eu tenho, no caso, eu tenho bula de remédio, eu tenho poemas, eu tenho o romance, eu tenho o texto jornalístico. Então, eu tenho uma série de gêneros textuais. E por que, professor, isso é importante? Porque eu vou saber qual que é o tipo de linguagem que o autor vai utilizar. Se eu estou trabalhando um poema, com certeza eu vou trabalhar muitas figuras de linguagem. Então, uma coisa condiciona a outra. Tá? Então, eu falei aqui alguma coisa sobre tipos, né? O tipo, eu acredito que eu falei errado, mas o tipo são as tipologias textuais, tá? O tipo narrativo, o tipo descritivo e o tipo dissertativo. Tá? Narrativo é aquele que eu tenho um autor, que eu tenho um tempo, um espaço, um narrador, na verdade, compreendem? O personagem, esse é o narrador. O descritivo é aquele texto que eu vou me atentar a descrever. E eu tenho o dissertativo, que é aquele que a pessoa tem uma tese, que ela tem um posicionamento que ela quer defender. Mudando aqui para o emprego, eu tenho os conectores e eu tenho aqui outros elementos de sequenciação, tá? Eu acredito que ficou bem ruinzinho aqui, mas eu estou lendo para vocês. Outros elementos de sequenciação textual. Os conectores, pessoal, é aquelas palavrinhas que vão amarrar um texto ao outro, tá? Se você for olhar, a origem da palavra texto, ela tem algo relacionado a tecido. Então, é aquela questão de ir costurando e costurando. Alguém está falando, é só dar zoom, mas é relacionado aqui à aula, pessoal? A tela está ok, né? Eu estou vendo alguém mandando mensagem no chat. E aqui, outro aspecto importante é o emprego de elementos. Como assim, professora? O autor, no caso, o examinador, ele tem uma mania, né? E é uma forma de ele analisar o concurseiro, a pessoa que está fazendo a prova, que no caso é pelos elementos de repetição, substituição e referenciação. Como que ele pode cobrar isso? Ele pode cobrar assim. No caso, tal palavra faz referência a que palavra? Então, você vai ter que ver que se aquela palavra fez referência a algo que foi falado anteriormente. Outra coisa, substituição. Ele quer saber se a palavra ela é sinônima da outra, se ela apresenta o mesmo, no caso, o mesmo sentido. Caiu uma questão, inclusive, eu aposto, outra questão sobre substituição no concurso na prova de vocês. No nível fundamental, teve mais de uma questão nesse sentido, e teve uma questão que tem que ser anulada, porque ela apresentou duas palavras que seriam dois possíveis gabaritos. No caso, era uma palavra que chamava isento, por qual que ela poderia ser trocada. Ele dizia que era neutro, mas imune também, se você olhasse nos dicionários, também traria essa mesma substituição. Temos um probleminha aí, né? Espero que os alunos que se sentiram prejudicados tenham entrado com recurso. E repetição, né? No caso, trabalhar essa questão da repetição, algo que foi repetido, no caso, até os pronomes faz referência a algo que foi falado anteriormente, e assim por diante. E domínios dos mecanismos de coesão textual. O que é, no caso, a coesão textual? É o que eu disse para vocês. É amarrar todos esses pontos que está aqui na tela e fazer essa interpretação, ou até a escrita. Compreendem? Avançando aqui, alguns elementos. Eu coloquei esses nomes aqui, eu pensei, o pessoal vai surtar. Nós temos aqui alguns elementos que eles vão apresentar alguns nomes bem estranhos, só que no momento eu não quero que vocês se atentem à palavra em si, decorar, eu quero que vocês se atentem ao significado, certo? Olha só, eu tenho aqui o coesivo anafórico, que apresenta referente anteposto, é algo que faz referência a algo que foi falado anteriormente. Eu tenho o coesivo catafórico, que apresenta referente posposto,
Ou seja, é algo que faz referência a algo que foi falado posteriormente. Eu tenho aqui o coesivo endofórico, que ele vai apresentar referente interno dentro do texto. Eu tenho uma referência que está ali, que está dentro do texto, tá? Que é bem diferente do esofórico, que é quando o autor, ao escrever, ele busca uma referência externa, tá? Você olha aquilo ali, você percebe que o autor utilizou uma referência externa e ele não precisa nem citar, você consegue compreender ali nas nuances que ele deixa para vocês. Nós temos aqui deítico, que ele vai fazer o quê? Evidenciar a presença do emissor no enunciado. Você vai conseguir sentir a presença do autor, daquela pessoa que está ali redigindo aquele texto. E temos aqui o vicário, palavra aqui, como verdadeiro pronome se põe no lugar de uma oração inteira. Aquela palavrinha que ela tem, vamos dizer o seguinte, ela se parece com o pronome, porque o pronome, a função dele é fazer uma substituição e fazer referência a algo que foi dito ou apresentado anteriormente, ou até alguém, certo? Como ele. Ele quem? No caso, algo que já foi falado anteriormente. E aqui o vicário, ele pode trazer aí, só que ele traz de uma forma mais ampla. Ele traz aí nessa questão como se fosse para uma oração inteira. Deixa eu só ver se tem mais alguém querendo entrar. Ninguém? Ok? Pessoal, agora, eu sei que eu me delonguei um pouquinho aqui na explicação, só que de agora em diante vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Inclusive os minutos que nós vamos fazer questões. Então, os minutinhos pode ser um pouco mais corrido aí. Então, fiquem atentos. Eu tive um probleminha, porque, outra coisa, os textos da banca Ganzaroli são um pouco extensos. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, gente, vai ficar muito maçante trazer um texto grande. Então, assim, quando eu trouxe um texto, eu já trouxe uma quantidade X de questões para que nós possamos trabalhar melhor. E depois, pessoal, na gramática, na parte gramatical, só vamos, né? Não preciso tanto da parte textual. Quem acompanhou alguns vídeos que eu fiz, eu sempre falo, não trouxe o texto porque não seria necessário. Só de ler ali o enunciado eu já conseguiria compreender, tá? Eu vou fazer a leitura do texto aqui com vocês, desse texto, e aí nós vamos responder a questão. Olha o que eu fiz. Eu separei a questão por nível, eu trabalhei aqui a questão, tá? É nível superior, você vai encontrar ela lá na apostila de nível superior, a questão 12 de nível superior, e aqui tem o conteúdo, tá? Que é para ficar bem fácil. Se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar depois esse material que eu estou trabalhando com vocês, tá? Vamos lá. Todo mundo aí, estou compartilhando a tela. As boas lições do meu pai. Um dia, só um instante. Eu vou vir bem aqui no finalzinho, o texto chama As Boas Lições do Meu Pai. Ele está disponível aqui na revista Isto É, no caso online, e é da autora Ana Paula Padrão. Por que é interessante eu ver aqui o referente? Porque eu consigo já compreender como e que vai desenvolver, se é um artigo, se é uma dissertação, e assim por diante, tá? Vamos lá. Ou se é uma crônica também, no jornal gosto de trabalhar muitas crônicas. As boas lições do meu pai. Um dia, numa visita, eu vou seguindo aqui para que vocês consigam me acompanhar. Um dia, numa visita ao meu pai, notei que ele me olhava longamente, daquele jeito que fazia quando tinha uma questão na cabeça. E veio o comentário: sua calça está rasgada. Era o começo da tendência dos jeans detonados. Sim, pai, está, eu respondi. Naquela época, eu já há muito tinha uma profissão e pagava minhas próprias contas. Ele me deu, então, aquele olhar apertado e o sorriso de canto de boca, que eu conheço tanto. Era uma aprovação. Me lembrei de quando tinha 9 ou 10 anos de idade e ia com ele para os botecos onde uma rodinha de homens tomava cerveja e todos falavam de política. A menina que prestava muita atenção na conversa e ganhava aquele meio sorriso do pai. Alguns anos mais tarde, bati o carro dele e trabalhei 3 meses seguidos para pagar a conta do conserto.
A família criticava o pé pesado da jovem ao volante. Eu vou até sublinhar isso aqui, porque isso aqui vai ser bem importante agora. Meu pai devolvia os comentários com aquele mesmo sorriso de ironia e um certo orgulho. Até o momento aqui, o que nós podemos ver? Uma relação de um pai e uma filha, que até o momento ela é bem harmônica. Lógico, tem aquela crítica, inclusive quando ele olha para o jeans dela, né, que no caso é aquela questão da juventude, aquela roupa mais despojada. Ela volta na infância dela, quando ela tinha aqui 9 ou 10 anos, que quando o pai dela gostava de ir para o boteco, para o bar, e ali estava, no caso, ele ali conversando, e ela prestava muita atenção, e ela ganhava aquele meio sorriso do pai, certo? Então aqui são lembranças que ela tem da relação com o pai dela. Ela fala aqui que ela bateu o carro, ela trabalhou 3 meses, né? Nós podemos ver que o espírito de independência dela é bem forte para pagar, e a família criticando, e o pai dela, no caso, não dava moral, certo? Continuando. Sorriso de ironia e um certo orgulho da filha dele, né? Que ela foi lá, trabalhou, pagou, tudo bonitinho. Minha profissão me levou a muitas viagens arriscadas. Guerras, desastres naturais, acidentes nucleares. Nunca ouvi de meu pai o tradicional, mas minha filha, isso é muito perigoso. Compreensível vindo de um homem da geração dele. Alguns amigos diziam que ele me criou para agir como um menino. Prefiro achar que ele me educou para que eu tivesse coragem de ser aquilo que eu quisesse. Olha que interessante, né? No caso, nós temos um pai que ele já está bem à frente do tempo e ele trabalha muito bem essa criação com essa filha. E ele, de certa forma, ajuda no empoderamento dela. Essa semana acompanhei com prazer a sequência de posts nas redes sociais, com fotos de magistradas, atletas, astronautas, acompanhadas da hashtag #DressLikeWoman, vista-se como uma mulher. Meu pai, muito velhinho, já não consegue expressar com clareza as suas opiniões, mas sei que em algum lugar ali ainda está acesa a chama de intelectual da esquerda que abominaria um presidente. Qualquer que seja seu viés político, que se meta com a maneira como uma mulher deve se vestir. Meu pai me ensinou, sem nunca ter dito uma palavra sobre isso, que conhecimento, seriedade e trabalho bem feito são bens que não têm gênero e que quem os acumula pode se vestir e se comportar de maneira que achar melhor. Homens e mulheres só devem satisfação a si mesmos e a coerência no caminho que escolheram. Pessoal, agora vocês imaginam, né? Um pai ensinando esses ensinamentos tão interessantes, né? Imagina se todos os pais trouxessem essa forma, essa visão de mundo, como as coisas não seriam melhores, né? Porque ninguém nasce machista, ninguém nasce preconceituoso, nem racista, né? A pessoa vai adquirindo aquilo ali no decorrer de sua vida. Eu teria muito a dizer a um homem que tivesse a pretensão de criticar a maneira como uma mulher se veste. Mas meu pai me ensinou a não perder tempo com a vida dos outros. Esse texto é uma homenagem a ele, meu pai. Agora, com licença, que preciso me vestir para o trabalho. Bem interessante esse texto, né, pessoal? Bem forte aí, uma relação muito bonita entre ela e o pai dela. Vamos agora aqui para as questões. Pessoal, vamos falar um pouquinho de tese, tá? Eu vi mais de uma questão relacionada aqui à tese, mas essas, como eu já tinha trazido um texto, eu teria que ler ele com vocês, né? Porque a questão do slide. Então, eu achei que seria mais prudente trazer só do nível superior. Eu gostaria, inclusive, que vocês vissem que são questões que, uma em seguida da outra, voltada para a tese. Tá? O que é a tese? Eu até coloquei aqui em cima. É o posicionamento crítico do autor. Ele apresenta uma ideia e, no decorrer do texto dele, ele vai tentar reforçar e trazer alguns argumentos para sustentar aquilo ali que foi dito. Certo? Algum dado estatístico, alguma coisa. Vamos lá. A autora defende a tese da necessidade da boa relação entre pai e filha. Vamos deixar ela aqui como suspense. Diferença de comportamento entre meninos e meninas, eu acredito que em nenhum momento foi deixado isso aqui
foi uma tese, no caso, ela sustentou por muito tempo essa fala aqui, não. Então, a gente já pode eliminar. Importância da opinião de um intelectual que defenda as mulheres, ela abordou isso com muita importância? No caso, enfatizou algo nesse sentido? Também não. Então, pessoal, já elimina essas duas aqui. E aqui, garantia de as mulheres se vestirem e se comportarem como quiserem. Pessoal, olha só, vou falar de uma vez, sem suspense, o gabarito é a letra D. E por quê, pessoal? Porque na letra A, isso aqui foi o recurso que ela utilizou para falar da forma como ela se vestia. Ela voltou lá na infância, na adolescência dela, ela trabalhou, ela fez a junção da relação entre o pai e filha, no caso, né? Entre ele e a própria filha, que era ela, para trabalhar a questão da vestimenta, tá? Olha só, tanto que é importante aqui no caso as mulheres se vestirem, se comportarem como quiserem, que já no comecinho aqui, ela já fala de um episódio da roupa dela. Olha aqui, quando ela fala, notei que ele olhava longamente, já fala o olhar que ele lançou para ela quando ela estava com uma roupa. E veio o comentário, sua calça está rasgada. Então ele já tinha ali olhado aquela roupa dela, que na verdade para ele era um pouco inusitado, diferente, certo? Então, pessoal, no decorrer do texto, quando ela fala aqui, ó, que ela tinha os 9, 10 anos, ela ia para a rodinha, ali dizer que o pai dela estava bebendo cerveja e tal, falava da crítica da família dela, mas o tempo inteiro ela vai dizer, olha aqui, nunca ter dito uma palavra sobre isso. Seriedade, trabalho bem feito, que o pai dela não ensinou ela a perder tempo com a vida dos outros, né? Inclusive, olha aqui, ela dedica esse texto ao pai dela, então por isso que não pode ser a letra A, porque ela voltou na relação que ela tinha com o pai para poder trabalhar a tese dela, que é mulher se veste e se comporta como ela bem quer, certo? Ela costura. Eu falei para vocês que o texto é como se fosse uma costura. Ela vai traz um elemento aqui. Primeiro ela falou da roupa dela, né? Que estava um jeans rasgado e etc. Depois ela já veio trazendo algumas informações a mais. E no finalzinho ela já deixa isso de uma forma mais explícita. Então a autora foi bem sábia nesse ponto. Então aqui, mas nessa frase aqui no quinto, é que eu te falei, eu tava procurando, mas não tinha achado. Essa aqui é a frase que faz com que você observe a tese, o posicionamento dela. Só que, como eu falei, é uma frase, mas o texto, né, todo foi desenvolvido para chegar nessa frase aqui e ela trabalhar de forma mais expressiva. Então, pessoal, gabarito letra D. Para sustentar a tese, os argumentos do texto se apoiam em... O que ela utilizou, pessoal? Essa aqui está de bandeira. Ela apresentou algum dado estatístico? Olha que bonitinho, ó, todo mundo. Nenhum momento. Então, elimino. Pesquisas científicas, ela se apoiou a alguma pesquisa científica? Não, né? Inclusive o texto, ele traz, assim, muito o leitor para próximo dele. Então, uma linguagem bem legal, de memórias das vivências dela. Então, eu também não posso falar que é a letra B. Observações pessoais? Sim, a autora faz observações pessoais sobre a vida dela e a relação com o pai. Opiniões de especialistas em nenhum momento. Então vamos lá, pessoal. Questão número 13. Olha só, na frase, era o começo da tendência dos jeans detonados. A palavra detonados pode ser substituída sem alteração de sentido por letra A, estragados, letra B, desarmados, letra C, restaurados ou letra D, customizados. Eu ouvi alguns falando de customizados, só que restaurados não é, né, pessoal? Vamos eliminar aqui. Desarmados também. A banca ela gosta de trabalhar duas questões que não faz nenhum sentido e outras duas questões que tem tudo a ver, certo? Mas aí, pessoal, quando eu venho aqui e vejo a palavrinha detonados, é algo que está estragado, é algo que não está funcionando, né? Quando você fala assim, nossa, aquele objeto ali foi detonado, ou seja, na visão dele, no caso, as mulheres olham aqui como se fosse customizado, né? Que é algo ali da moda. Só que,
No decorrer do texto aqui, a gente entende, né, que é um jeans detonado, feio, estragado. É assim como o pai dela, com certeza, tinha visto. Tá? Então, é por isso, pessoal, que não é a letra D. Quando eu falo detonado, a palavra que eu penso em substituir é a letra A e não a D. Algo que é detonado, eu posso substituir por estragado, certo? Vocês olharam aqui, além da palavra, vocês tentaram entender o contexto, que era uma roupa, porque era bem, no caso, moda, estilo, tá? E o examinador sabia isso, né? E é por isso que ele tentou te confundir. Na questão aqui 7, nós temos aqui um texto, eu não vou ler ele, só se fosse bem necessário, mas vamos lá. No trecho do texto, é ótimo para conversar com os amigos. A expressão em destaque pode ser substituída com igual sentido por. Tá? Vamos lá, pessoal. Na questão 7, o gabarito é a letra C. Tá? Porque quando eu falo é ótimo para conversar, não é discursar, a gente discursa, por exemplo, em um palanque, com uma plateia. No caso, eu estou ministrando aula. Palestrar não é. Também, porque conversar é algo mais extrovertido, é algo mais casual. E gritar também não tem nada a ver. Como que eu posso substituir conversar por gritar? Então, letra C é o nosso gabarito.